pessoal, eu sou a Nilza Maria Bojiquian, estamos hoje aqui no ar com mais um programa da série 2022 do Diálogos INEU, um programa do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é o professor Rafael Iores, da Universidade de Denver, e, assim como eu, integrante do nosso INCT. Professor, já agradeço a sua vinda aqui mais uma vez, é sempre muito bem-vindo, o convite está aberto para próximas oportunidades, não preciso nem dizer, né, isso. E hoje a gente está aqui testemunhando eventos que acreditávamos que seriam pouco prováveis, vai. Dentro do realismo político é sempre possível isso, mas a gente achava pouco provável. Então, por assim dizer, né, nesse exato momento. Eu me refiro à atual guerra no continente europeu, em que um dos atores, né, uma das partes, é simplesmente o segundo colocado no ranking mundial em termos de capacidade militar. Então, não é uma guerra qualquer, né? E a gente também vê o envolvimento de outras potências, né? O primeiro colocado militar também acaba tendo um papel aí muito importante. E o reverenciado estrategista militar do século XIX, o general prussiano Karl von Clausewitz, que quem é da área de relações internacionais tem a obrigação de conhecer, ou então não fez o curso de Direito, considerava que o efeito acumulado de vários fatores, como o perigo, a força física, a racionalidade, ou a irracionalidade também, né? Ou seja, a inteligência ou a falta de inteligência dos envolvidos, e a influência do meio, tanto o meio social como o meio ambiente, propriamente dito, né? O clima, e tudo isso a depender do acaso e da probabilidade, né, das probabilidades, são fatores que distinguem esse tipo brutal e violento de fenômeno social, que é a guerra e que a gente está presenciando hoje no continente europeu. Mas aí a gente está vendo aqui, vindo para o, né, saindo da teoria, do conceito e vindo para o que está acontecendo. A despeito de tudo, ou seja, da pressão militar mantida em pontos estratégicos da Ucrânia, eu ouvi a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova. Na sexta-feira, ela disse que sugeriu que as portas estariam abertas para opções diplomáticas. Isso é um bom sinal, né? Um sinal de que as partes estão negociando e que deve-se chegar a algum resultado aí concreto em termos de definição, né, dessa disputa toda. Então, sinalizando um certo espaço para o lado ucraniano tomar algumas decisões, e decisões que os russos consideram difíceis, e a gente também, fazendo uma análise aqui, de fato, são decisões muito difíceis. A Ucrânia sinalizou disposição de ser um país neutro, que excluiria aí a adesão à OTAN, isso já foi colocado, né? Por outro lado, os principais pontos aí de discordância são o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia e a soberania daquelas duas unidades políticas ali, hoje foram reconhecidas pela Rússia como independentes, né, Lugansk e Donetsk. A posição ucraniana é que essas exigências são praticamente impossíveis. Eu anotei esse termo, praticamente impossíveis, porque tem um comentário a respeito disso. Eu, como professora de negociação, né, eu vou muito pelo que está sendo dito e gosto muito de estudar a diplomacia de um modo geral, não exatamente as guerras, né, disso eu não entendo nada e eu acho que tem um certo receio aí muito grande, mas, enfim, a diplomacia é uma coisa que realmente me atrai. Mas aí, então, pegando nisso, do praticamente impossível, que foi a fala dos ucranianos, o negociador principal da Rússia, o Vladimir Medinsky, que é um homem aí de confiança do Putin, disse que praticamente impossível é diferente de
de impossível, né? Quer dizer, ele está apostando ali que haveria chance de uma solução negociada, né? E aí eu volto para o Clausewitz, pegando aquela consideração que ele faz de que a guerra nunca é um ato isolado. Então, eu aproveito, Rafael, para chamar você aqui para a nossa conversa, te perguntando, né, na sua avaliação, nas suas análises, né, você está aí nos Estados Unidos, tem bastante fontes, o que deu errado na política internacional na região da Eurásia, né? Quer dizer, mais do que colocar os fatos, o que está acontecendo hoje, isso a gente tem acompanhado aqui. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho disso como é que a gente chegou até aqui. Como que você avalia o papel dos Estados Unidos, já que a gente está falando de potência militar, né? Se temos o segundo colocado, o que os Estados Unidos, o primeiro colocado em termos de capacidade militar? Qual é o papel dele nesses eventos, né? Que se desdobraram aí hoje nessa guerra? Qual o papel da Europa, né, que está ali, é um ator que muito preocupado com tudo esse desenrolar, mas que papel que ele teve nos eventos que vieram antes da propriamente esse momento crítico que a gente está vivenciando, né? Sublinhando que há muitas diferenças entre os países europeus, é claro, né? E aí o papel, claro, da Rússia na eclosão desses eventos. Eu já chamo você aqui para vir para a conversa, por favor, estou aqui toda ouvinte. Olá, Neuza, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui. Enfim, né, sempre partilhando aqui desse espaço importante de reflexão sobre o mundo atual, né, o papel dos Estados Unidos nesse processo, e em meio aí a essa experiência trágica, né, e que nos surpreende a todos. De novo, eu acho que você está completamente certa, né? Pensar que na terceira década do século XX e XXI, desculpe, a gente ainda está experimentando esse tipo de coisa, quer dizer, a gente não consegue mais resolver as nossas demandas sem se reverter a guerra, né? Uma guerra que, inclusive, olhando as imagens, nos lembra muito a Segunda Guerra, né? Uma guerra que talvez nesse aspecto seja até algo, né, de consolo nesse processo todo, não está sendo tão maciço, né, os ataques da Rússia à população civil da Ucrânia, quanto poderia ser, digamos assim, em relação ao seu poderio militar, né? Mas de qualquer maneira é trágico. A primeira coisa que eu queria ressaltar é isso, quer dizer, lembrar isso, né? Existe uma guerra real, uma crise humanitária profunda, né? Talvez nos próximos dias já a gente chegue a um êxodo, né, da população civil da Ucrânia de quase 10% da sua população. Parece que está próximo a 3 milhões de refugiados já, né, nos países vizinhos do leste europeu. Então, quer dizer, em alguma questão de alguma semana, talvez a gente pode chegar a cerca de 4 milhões, que seria mais ou menos 10% da população da Ucrânia, o que é, por si só, né, uma tragédia. Aí o número de mortos já e feridos, que também a gente não tem números muito precisos, inclusive de ambos os lados, né, mas acho que a população civil da Ucrânia como o fenômeno mais claro dessa dor, né, entre milhares de pessoas já. Primeira coisa, lembrar isso, existe uma guerra muito real que está acontecendo e que as instituições do ordenamento mundial têm sido até o momento incapazes, né, de resolver. Existe também uma guerra de narrativas, o que torna muito difícil o nosso trabalho de pensar, né, de analista. Eu até tive um certo receio, né, mas dado o convite por quem veio, né, pela instituição e por você, Neuza, aceitei conversar. Mas por que receio? Porque a gente está no meio também de digamos assim, uma guerra paralela, uma guerra de narrativas, onde as pessoas têm tomado uma posição muito ideologizada, né, tem politizado a própria narrativa de tentar entender esse processo. E é isso que eu queria, talvez, comentar um pouco mais. Mas eu acho que, da sua expressão mais clara, eu não sou um estudioso também de militar ou estratégia, mas eu acho que até no meu papel aqui, talvez traga algo novo nesse aspecto, é de olhar uma visão de fora, né, de alguém que estuda diretamente questões estratégicas e militares. O que isso me faz pensar é uma expressão de uma crise muito maior. Eu acho que nós estamos vendo várias crises aí no mundo. Eu acho que o mundo se preparou tanto, né, para vivenciar a Guerra Fria, né, no final dos anos 40 e o início dos anos 90, né, se ordenou de uma maneira trágica. A Guerra Fria foi, especialmente na periferia do mundo, né, na América Latina, na África, no sul asiático, não foi nada fria.
né? Não foi nada fria. Milhões de pessoas morreram na experiência da Guerra Fria. Mas, de alguma maneira, o mundo se acostumou àquela dinâmica, aquele ordenamento trágico por si só, né? De divisões profundas, de polarização profunda, de engessamento de outras possibilidades de organizar o mundo. Mas como a Guerra Fria acabou de uma maneira muito abrupta, né, com a falência econômica e política e do projeto, né, geopolítico e, digamos assim, sociológico, né, societário do comunismo real, terminou de uma maneira muito abrupta, houve um triunfalismo muito forte da parte do Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, né, de que ganhou a guerra e que a sua visão de mundo era a única possível para o mundo inteiro, inclusive aí os países, né, do bloco soviético, do bloco comunista europeu. E aí uma profunda série de reformas foi basicamente colocada como a única alternativa dessas sociedades, reformas neoliberais, né? Nós que somos da América Latina sabemos muito bem o que isso implica, e isso foi feito de uma maneira muito radical, né? Muito acelerada e muito sem grande negociação. Aliado a isso, esse triunfalismo, né, do Ocidente, dos Estados Unidos, embora foi muito mal resolvido a questão das próprios interesses geopolíticos de um país que, embora tenha passado por uma profunda crise, né, um país que é o país-chave da União Soviética e se torna país só, né, que é a Rússia, né, que tem demandas históricas, preocupações, se são justificadas ou não, isso aí a gente cabe refletir também, mas eu queria simplesmente dizer que elas existem, né, em relação a preocupações geopolíticas na região. Houve aí uma série de compromissos formais e informais de que criaria um novo arranjo, né, geopolítico e militar na Europa do Leste, na Europa Oriental, e houve, na verdade, uma falta de diálogo desse processo, né? Houve uma percepção equivocada ou não de ambos os lados do que estava fazendo, como é que ia ser visto do outro lado, né? Isso levou a uma série de frustrações recíprocas, né? E dentro disso eu queria trazer um pouco a questão da narrativa, quer dizer, por um lado você tem uma narrativa que a culpa é da OTAN, né? A culpa é totalmente da OTAN, que a Rússia está simplesmente se defendendo, que é difícil de amparar essa visão, porque a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a Rússia está fazendo algo que é inaceitável. Você não pode invadir um outro país, até pelo ponto de vista formal do direito internacional, assim como, né, não dá como justificar a ação militar, de novo, a crise humanitária que está ocorrendo na Ucrânia. Mas não dá para também negar que houve um expansionismo muito mal conduzido, né, uma postura impositiva da OTAN na sua expansão para o leste, onde não houve negociações, de claro, muito bem feitas com, queiramos ou não, né, um poderio militar profundo, né, muito forte, que é o da Rússia. E então a Rússia, que se encontrou numa situação muito mais fragilizada nos anos 90 e no início dos anos 2000, ao longo dos últimos anos, conseguiu se reorganizar. Não dá para justificar de maneira alguma tampouco o regime político em si da Rússia, no sentido de dizer que é uma liderança política que reflete de maneira democraticamente, né, decidida, deliberada, os anseios da população russa. Existe uma insatisfação de grande parte da população russa, ou de alguns setores da população russa em relação ao que está ocorrendo, e as populações, as pessoas que têm ido às ruas protestar, têm sido reprimidas, né? Ou seja, isso reflete já problemas no seu processo decisório lá também. Mas, de qualquer maneira, tinha, né, essas demandas, essas preocupações que foram expressas ao longo de várias conferências, de vários encontros, e que não foram muito bem resolvidas por processo. Isso tudo para dizer o seguinte, quer dizer, você tem, então, uma crise de um ordenamento, né, do pós-Guerra Fria de maneira mais estrutural. Do outro lado, você tem essa narrativa de que é só o expansionismo de um maluco, né, de um ser irracional, que é o Putin, né, que ele está querendo criar a nova grande mãe russa. E, de fato, essa postura também não é aceitável, pelo menos como todo, né? Você não há isso. Se a Rússia tem de fato, preocupações reais, regionais, mas não quer dizer que seja só isso, né? Existe, acho que, de fato, ambas as partes, né? Seja quem está aqui do lado da OTAN, né? Dos Estados Unidos, nesse caso também, né? Como da Rússia, tem muita responsabilidade. Como se diz aqui, né? Existe culpa suficiente para que todos deveriam aceitar um processo disso. O que tem complicado mais entender isso é que a mídia, especialmente ocidental, né? Aqui nos Estados Unidos, na Europa, mas eu acho que se reflete um pouco no Brasil, pelo que eu acompanhei, tomou partido nessa guerra, o que é muito sério, porque o papel da mídia seria, né, deveria ser, de fato, ajudar a gente a pensar isso, expondo, né, a realidade. E o que você tem visto é tomar um partido muito claro, criar um heroísmo, né? Se a população civil está se defendendo de maneira heróica, isso tem que ser dito, mas não tomar partido no sentido de dizer que de assumir as demandas, por exemplo, da liderança atual da Ucrânia, que por si só também é um governo
que tem sérios problemas, né? A Ucrânia tem passado por uma experiência doméstica da sua política repleta de problemas em relação a forças políticas bastante questionáveis, né, nos últimos anos. Então, a narrativa não deveria tomar partido em relação a isso, assumir de fato que é uma guerra entre, digamos assim, como tem sido construído aqui nos Estados Unidos, eu acho que na Europa também, talvez mesmo no Brasil, né, da democracia contra a tirania. Não dá para manter essa narrativa, porque, de novo, você tem um processo onde as democracias ocidentais têm passado também por profundos questionamentos da sua legitimidade democrática nos últimos anos. Lembremos que o principal país militar da OTAN, que é os Estados Unidos, é um país que está numa crise profunda política, onde o movimento populista de direita, de extrema-direita, é ainda uma força política talvez a mais organizada desse país, né? Não está no poder hoje, mas o trumpismo continua muito forte, e, portanto, você chamar isso de uma guerra de democracias contra a tirania, por mais não democrático que o governo Putin seja ou não seja, né, é muito mais complicado esse mosaico de forças que está colocado no mundo hoje em dia. E isso tudo, eu acho que, só para terminar, quer dizer, essa narrativa tão partidarizada, né, ou assumindo um lado de maneira muito clara, reconstruindo essa narrativa de tirania versus democracia, tem impedido, de alguma maneira, uma negociação mais bem construída, né? O que a gente tem que demandar é isso, é o respeito à legitimidade da Carta da ONU, portanto, né, a invasão está errada, ela tem que ser revertida, e chamar um cessar-fogo, é isso que a gente precisa. As pessoas, os analistas e as pessoas que acreditam na democracia, no ordenamento mundial pacífico, né, tem que demandar isso, um cessar-fogo e uma negociação. Mas como você tem uma narrativa que diz que um lado é o bonzinho e o outro lado é o mal, você leva a uma situação onde você né, legitima essa postura do Zelensky de até o momento, parece que isso está mudando, como você comentou, né, de não aceitar demandas que talvez seriam demandas que poderiam ter sido renegociadas de uma maneira muito mais clara antes, né? É uma realidade que a Crimeia é parte da Rússia hoje em dia, de qualquer maneira, parte ou não, seja uma região autônoma ou não, você tem uma população russa muito forte no leste da Ucrânia, é um país muito complexo na sua administração política, né? Essas demandas não foram bem resolvidas na nova Constituição da Ucrânia, do atual governo, né, que, na verdade, retiraram o poder dos estados, das províncias, né, no momento que deveriam, na verdade, ter garantido isso, talvez criar uma federação ucraniana, né, garantir mais autonomia, mas, claro, se você tem uma narrativa de vilão e mocinho, esse tipo de negociação, esse tipo de solução, né, por federalização das demandas regionais internas da Ucrânia, por uma negociação multipartidária, né, entre os diferentes lados, de como se daria essa questão da expansão da ONU, né, talvez uma real administração dessa situação levado a uma neutralidade formal da Ucrânia. Isso funcionou muito bem para a Finlândia, né? Um país que também sofreu muito com disputas imperiais entre russos, né, e ocidentais ao longo da história, mas isso se impossibilitou, né, não foi colocado na pauta porque se acelerou muito essa narrativa do vilão contra o mocinho. E aí como é que você consegue ter uma negociação, né, que seria mais construtiva para tentar evitar o conflito que está acontecendo, que é trágico, e, hoje em dia, infelizmente, uma negociação que vai ter que ocorrer. A negociação vai ter que ocorrer, não tem outra alternativa. Ou a Rússia destrói toda a Ucrânia, ou seja, né, vão morrer aí milhões de pessoas, a Ucrânia é um país que perdeu milhões de pessoas na história do século XX, né, tem uma história trágica, né, e isso não... Se a gente, de fato, não quer que isso ocorra, a gente tem que, na verdade, pressionar, né, para uma negociação. Aí o Brasil, inclusive, só para trazer o Brasil nessa história, é um país que não tem uma grande história de papel nas negociações continentais da Europa, mas tem uma história importante de diplomacia, de defender o quê? Negociação, resolução pacífica dos conflitos, de atuar como um mediador, um moderador, mas o Brasil, na sua situação atual, um governo atual, né, não tem nem a possibilidade de ser visto como um ator, né, que poderia estar nessa situação. A China está sendo pressionada para fazer isso, mas a China também está um pouco colocada de um lado, assim como o Ocidente do outro lado. E aí quem tá sofrendo, infelizmente, claro, é a população ucraniana. E é isso que a gente tem que relembrar, né, que essa guerra real que tem que ser evitada, tem que ser resolvida de alguma maneira, e que partidarizar, tomar partido no entendimento, né, na análise, na conversa sobre isso, não é o que a gente precisa hoje em dia. Muito bem, Rafael. Você falou do Brasil, né? Trouxe o Brasil para a conversa, para a sua fala, e aí eu vou pegar esse gancho para entrar um segundo ponto aqui da nossa discussão, justamente sobre a posição de outros países, né?
se a gente está vendo um alinhamento dos chamados países ocidentais, né, do Ocidente, inclusive aí com toda a mídia, né, conforme você citou, e, de novo, a despeito das diferenças entre os países europeus, né, que a gente sabe muito bem que ali não é uma única voz, a União Europeia não tem uma única voz, então os estados ali, partes do grupo da integração, têm ali certa autonomia, né? Enfim, tá, para várias questões, inclusive a política energética, né? Que não é isso que a gente vai discutir aqui, não vamos trazer isso, mas enfim, só para citar um exemplo. Mas no chamado Sul Global, a gente está vendo que assim, é difícil de compreender né, qual o papel desse país, qual é a posição desses países, né, ou dessas regiões, sem contar a China, porque é um caso à parte, teria que fazer um programa só para discutir a posição da China aí nessa guerra, né, nessa disputa, mas eu vi uma declaração do governo sul-africano, né, que ele não culpa nem a Rússia e nem a Ucrânia, e ele pede diplomacia, ele pede conversas inclusivas, que né, inclusivas lideradas pelo Conselho de Segurança da ONU, né, uma diplomacia robusta, reforçada, legitimada, apoiada. Então, e aí a África do Sul se manifesta dessa forma, né, a favor da diplomacia mais reforçada. Certamente os países africanos estão preocupados com o aumento da incerteza nas relações diplomáticas e econômicas entre os países africanos e a Rússia. É óbvio, né? Sobrevivência, afinal de contas, em um contexto de crescente influência e engajamento russo no continente nos últimos anos, né, lá na África. E o impacto potencial do amortecimento da cúpula dos BRICS, a ser sediada pela China mais tarde nesse ano, né, mais no final do ano. E é claro, né, então eu estou falando aqui de países que fazem parte dos BRICS, né, mas para sair desse grupo, a gente também tem os comentários do presidente mexicano, o López Obrador, e de outras autoridades mexicanas, lembrando que o México ocupa, né, vamos lembrar aqui, um dos assentos não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, né, como o Brasil. Mas essas manifestações refletem as políticas não intervencionistas mexicanas, que são clássicas, e certamente não são uma condenação contundente às ações da Rússia. Mas, no final de janeiro, o presidente López Obrador, ele vinculou a disputa Rússia e Estados Unidos, naquele momento, que estavam tentando se entender sobre a Ucrânia, ao neoliberalismo. Ele sugere ali, de um modo ou de outro, que o neoliberalismo seria a causa dessas disputas, né? E aí, então, México, quintal ali dos Estados Unidos, um país que está ali por né, condições circunstanciais ali estão do lado dos Estados Unidos, né? Mas aí a gente tem também Paquistão e Índia, que estão numa situação diplomática bem difícil também, né? Então, o Paquistão aprofundou a parceria com a Rússia nos últimos anos, assim como com a China, né? Enquanto a Índia tem um relacionamento de longa data com Moscou, que você citou a Guerra Fria, então vamos lá, volta para a Guerra Fria e a gente vai tomar pé de como era esse relacionamento. E, nesse sentido, é compreensível qualquer hesitação em criticar a Rússia, né? E a Índia tem uma situação pior do que o Paquistão, né? Alguns analistas vêm falando isso, uma vez que tem uma parceria estreita com Washington. Esse governo do Modi, né? Você sabe disso, acompanha isso também, né? O silêncio indiano ele é para não prejudicar essas relações com Washington, né? Mas significa que a Índia provavelmente vai enfrentar uma pressão aí crescente, né? Para reduzir as suas importações de armas, né, que vêm da Rússia, já mexeu nisso, mas, enfim, tem ainda mais coisa, né, vem pressão por aí, os interesses da Índia podem ser impactados também, nesse caso da crise na Ucrânia, porque pode levar a relações mais fortes entre a Rússia e a China, que é uma outra preocupação também, né, rival aí histórica da Índia, né.
E, enfim, aí tem todo aquele interesse, né, aquele projeto no Indo-Pacífico, né, que se apostou muito, inclusive com Trump ainda, né, no poder, para combater, entre aspas, a China, né? Mas, enfim, para sobrevivência, estamos falando de sobrevivência política. Então, eu gostaria que você comentasse, assim, em cima disso que eu trago, né? Eu estou só dando aqui umas pinceladas, tenho lido, mas eu não estou estudando a posição de nenhum desses países, né? Efetivamente, estou tentando entender ainda, né? Então, para onde vai? Como é que esse sul global, como é que se posiciona? Tem aí as diferenças de interesse, é claro, obviamente, né? Mas o que você vê aí de convergência, ou de uma força, ou de pressão que estaria vindo por aí e minando essa posição desses países em relação à guerra na Ucrânia que está acontecendo? Então, eu acho que essa situação, né, ela é bem indicativa desse cenário, desse mundo que está se movendo, né? A gente está, é engraçado, você está dentro do processo, é difícil ter dificuldade de ver, né? Por isso que o nosso papel de analista, né? Analista é analisar, vem do grego, que significa separar, né? Significa dizer o que é uma coisa, o que é outra coisa é outra coisa, né? Separar as coisas, tentar entender isso. É difícil porque a gente está no meio desse processo, no meio do redemoinho, mas parece que o mundo está mudando, né? Aos olhos vistos aqui ao vivo, né? O que é, enfim, né? Infelizmente de maneira muito trágica, né? Porque viver uma mudança é algo histórico, né? É importante, é interessante talvez, mas tem o seu aspecto muito trágico. Mas eu expressa isso, quer dizer, você olha a votação na Assembleia Geral, você diria, o mundo está unificado contra a Rússia, né? Aí tem que olhar mais de perto, de novo, né? De novo, você teve vários países que se abstiveram, né? Não a maioria, por volta de 30 e 100 e mais, quase 150, né? A favor de uma recriminação à invasão. Mas dentro desses que se abstiveram, tem países muito importantes. E mesmo quem, por exemplo, como o Brasil, como formalmente recriminou a invasão, está nessa situação aí de tentar manter um discurso talvez ambíguo ou mesmo contraditório, que também é uma expressão de problemas políticos atuais no Brasil, mas eu digo, também reflete um pouco essa navegação, né? Navegar nesse contexto turbulento de hoje, de países importantes. Acho que você comentou aí a questão do Paquistão e da Índia, que são dois países que têm uma relação profundamente difícil, historicamente, desde a sua formação, né? Na partição lá, histórica dos anos 40, 47, 48, mas que hoje em dia se encontram nessa situação de tentando navegar isso, né? Não se queimar com os Estados Unidos, mas tampouco se, né, estremecer relações com a Rússia e navegar essa suposta neutralidade ou não, né? O caso do México também é interessante, é um outro país que tem essa profundo imbricamento com os Estados Unidos, mas tem um governo hoje em dia que vem numa tradição, né, de esquerda mexicana, portanto, defensora do multilateralismo e um discurso mais autônomo, independentista dentro da história mexicana, né? E aí temos Brasil, Argentina, países, potências médias, digamos assim, todos eles tentando se colocar nessa situação de navegar essa turbulência atual. Países que já vêm num histórico, desde lá dos anos 90, especialmente dos anos 2000, no G20, né, tentando já criar uma coalizão, né, de navegar esse mundo que era muito mais unipolar nos anos 90 e que hoje, né, eu acho que essa grande transformação de hoje é um mundo que não é mais unipolar. A gente não sabe que mundo que é ainda, mas não é mais unipolar. Os Estados Unidos vai reagindo, tentando manter ainda a sua relevância, evidentemente que é um país, talvez ainda o país mais relevante, né, mas um mundo que está, onde a sua relevância, essa sua questão de ele conseguir sozinho decidir os desenhos do mundo já não é mais o caso. Ele tem que entender, né, e tem tido que negociar e perceber isso. Nós temos aí vários outros jogos de países, profundamente China, mas também agora a Rússia tentando trazer, né, mostrar a sua relevância nesse processo. Como navegar isso? Eu acho que uma coisa que cabe aqui para tentar fazer esse papel de analista, de separar as coisas, você tem uma legítima, né, demanda, digamos assim, de argumentação na neutralidade, ou não querer tomar partido de países como Argentina, México, Brasil, né, talvez mesmo Índia, Paquistão, mas além de uma narrativa, e aí como você expressou, né, o diplomata queniano e a África, quer dizer, você tem um pouco um certo eco, talvez,
a história nunca se repete igual, né? Mas um certo eco um pouco, talvez, de uma negociação de criar aí uma força não alinhada, não está claro isso ainda, eu não sei se isso vai se concretizar, eu acho, tenho minhas dúvidas, mas, de qualquer maneira, teriam demandas legítimas no sentido de defender o ordenamento mundial, não ter que tomar partido nessa situação, eu já fiz tanta crítica antes da questão de tomar partido, né? E chamar o que é negociação, e esses países poderiam ter esse papel, deveriam ter esse papel. Mas, ao mesmo tempo, você tem aí a velha razão, aí você citou o Clausewitz no início, né, da realpolitik. Né? É óbvio que Índia, tentando navegar isso, não está fazendo isso de maneira ingênua. Né? Também tem os seus próprios interesses geopolíticos, econômicos e tudo mais, e China ainda mais. Né? Ou seja, a China e a Índia veem essa oportunidade, interessantemente, porque o governo Modi teve uma relação muito próxima, né, dos Estados Unidos, tem tido, especialmente do Trump, né, mas eu queria trazer um outro aspecto, que é isso aí. Ou seja, mas veja, você tem Putin, você tem Xi Jinping, você tem Modi, você poderia trazer o Bolsonaro nesse processo, né, são todos líderes não democratas, no sentido da democracia liberal, alguns autoritários, né, e outros claramente semi-liberais ou não liberais no conceito da democracia, né, liberal ocidental. Ou seja, tem uma certa... vem essa oportunidade, talvez, de afirmar a sua autonomia frente a mudanças internas dos Estados Unidos. Eu acho que é interessante trazer também. Né? Ou seja, o Biden, embora eu acho que ele tem sido até muito moderado, mais moderado do que eu até gostaria, em criticar certos governos não democráticos, ou completamente democráticos no mundo de hoje, especialmente o Brasil, eu queria trazer aqui a questão de novo, né? Mas tentando provocar um pouco, ou seja, China, Bolsonaro, Modi, né, veem que Biden não é Trump e que quer, portanto, talvez argumentar uma visão de democracia ocidental liberal, fez aquela cúpula da democracia no passado, vai fazer a cúpula das Américas agora em junho em Los Angeles, né, onde ele vai trazer essa questão, inclusive muito mais fortalecido por essa narrativa de que ele é o grande defensor da democracia, do projeto democrático mundial hoje em dia, já disse isso na sua campanha depois de eleito, ainda mais agora. Ele se recoloca ainda mais que ele é o grande defensor, ele, o Ocidente, contra as tiranias do Putin. Mas, veja bem, países que ele esperaria talvez que tivessem mais ao seu lado, como Brasil, Índia, né, tem governos que não gostam muito dessa pressão. E, portanto, também é uma razão para navegar isso. Isso quer dizer o seguinte, você teria razões para defender não tomar partido, que são legítimas, que poderiam até levar, talvez, a uma organização de países, né, defendendo não só a defesa do ordenamento multilateral, a negociação, né, a resolução pacífica dos conflitos, por exemplo, que é a lógica da Carta da ONU, né, e corroborada, inclusive, na Constituição brasileira, mas que também tem razões muito reais, muito reais, sejam elas políticas ou geopolíticas e econômicas, né, e elas estão colocadas dentro sempre disso. Né, o Bolsonaro está um pouco numa bola 7 aí, né? De questão do fertilizante, né? Ou seja, é esse mundo que apresenta novas demandas e complexidades e como navegar isso. De novo, eu acho que a gente não tem muito claro onde isso vai levar. Seria interessante, eu gostaria de ver uma coisa muito mais multilateral e talvez até não alinhada, não só para a defesa do ordenamento atual, mas para redesenhar o ordenamento, talvez de uma maneira mais, né, lembrando da pauta dos não alinhados lá de trás, dos anos 60, 70, né, não conseguiu teve um papel importante, mas não conseguiu a sua agenda, de fato, ser implementada, né, por várias razões, por uma outra conversa, mas que talvez poderia levar isso. Eu não vejo isso, até porque eu não vejo que lideranças como Modi e Bolsonaro cumpririam esse papel. Talvez Obrador, mas aí é muito complicado. A situação do México, né, o Obrador não tem conseguido implementar a sua agenda, enfim, tem outras questões aí. Mas eu acho que também é muito real a situação que esses países se veem, né, muito menos idealistas e muito mais reais, né, concretas, de por que eles estão tentando manter uma postura mais autonomista nesse processo. De novo, expressa, né, as insuficiências do ordenamento ou da lógica atual do mundo de hoje, né, e a necessidade de que talvez a gente conseguisse reordenar isso de uma maneira mais inclusiva. Agora, de novo, isso vai acontecer ou não é a grande pergunta, e talvez os destinos do mundo seriam colocados nessa situação, né? Isso vai usar, ou seja, vamos usar essa grave crise para criar algo melhor ou para aprofundar, né, divisões e antagonismos, né, que é um possível desenrolar desse processo.
A saber, né? A saber como que ficaria. Você já emendou com uma pergunta que eu já ia te lançar, que era isso, né? De projetar cenários. Eu sei que isso é um exercício, né? É um desafio muito grande. A gente está, como você mencionou, a gente está no meio do evento, né? Então, isso é muito difícil. Como é que a gente vai sair dessas, né? Porque pensar nisso tudo no momento que as placas estão se movendo, né? E que dá essa instabilidade toda, essa insegurança toda, realmente é muito difícil. Enfim, acho que é nesse sentido, né? Eu não conseguiria projetar esse cenário, né? Não sei se você quer fazer mais algum comentário a respeito disso, que aí a gente já vai encerrando o nosso programa. Então, é fácil especular, né? Quer dizer, então vamos dar alguns palpites aqui, né? De novo, eu acho que a primeira coisa é lembrar isso, quer dizer, como a gente está dentro do processo é muito difícil, então vou só apontar alguns cenários, mas alguns são hipotéticos e talvez algumas tendências. Primeiro, chamar que a gravidade da situação, né? Existe um cenário, que é o cenário que a gente trabalha quase que no modo de negacionismo diário disso, né? Que é um cenário real de que existe uma terceira guerra mundial. Né, e o que isso levaria? Isso é um cenário que não é mais, né, como se diz aqui, não é mais zero a probabilidade. Né? Ela não é mais zero. Talvez nunca foi zero, mas ela é um pouco maior do que ela já era há um mês atrás. O que é gravíssimo. Né? E quanto mais se estender essa situação, não houver uma negociação real, né, e não houver um cessar-fogo, não houver um diálogo maior, né, voltando ao que eu comentei lá no início, né, mais você tem chance de inclusive, acidentes nesse processo. Né, derrubar um avião da OTAN nesse processo, talvez até sem, né, na intenção de declarar uma guerra com a OTAN, mas levaria, né, a um escalonamento muito rápido desse processo. Então, a gente tem que lembrar isso. E caberia, portanto, as vozes não partidarizadas nesse processo se tornarem mais altas nisso, né, e demandar, pressionar, né, que a gente consiga resolver isso de uma maneira mais rápida e mais, enfim, agora, pacífica possível, né, o cessar-fogo. E dentro disso, quer dizer, tem um cenário esse, quer dizer, em primeiro lugar, é esse mundo onde, em primeiro lugar, assim, todo mundo acredita que a poderio militar da Rússia é que vai preponderar e que, portanto, vai haver uma espécie de vitória. Agora, o problema está nisso, quer dizer, como é que a Rússia vai entender essa vitória? Em que grau, em que medida que isso vai ser definido? Né? A Rússia ela diz que ela, né, não quer mudar o regime. Depende, eu acho que se ela invadir Kiev, as coisas mudam. Né? Quando ela invadir Kiev, talvez as coisas mudem. Né? Quer, de fato, anexar essas províncias do leste da Ucrânia ou não? Ou simplesmente quer que continuem, né, na Ucrânia, mas com a sua autonomia, o que torna-se repúblicas independentes. Essas coisas vão ser todos temas centrais da negociação, mas que vão depender também do campo de batalha. Dizer um pouco isso óbvio numa situação de guerra, mas vai depender como é que se dá o processo da batalha em si. Né? Mas a Rússia vitoriosa, que está sofrendo sanções aí, econômicas fortíssimas, né? Mas que, ironicamente, né, você tem aí, portanto, um cenário onde a Rússia ganha talvez militarmente, mas perde do ponto de vista econômico com as sanções, e isso destrói a Rússia e a força a negociar numa situação um pouco menos, né, arrogante nesse processo. Ironicamente, o que você poderia levar a essa eliminação da Rússia do sistema financeiro ocidental é se aproximar ainda mais da China. Né? A Rússia teve um processo rapidamente, aí nos últimos anos, de se aproximar com a China. Não são países que partilham das mesmas visões em todas as áreas, de maneira alguma, mas que conseguem achar as áreas em comuns. Aí né, eu acho que uma delas, fundamental, é essa questão de se unirem forças contra esse mundo unipolar, né, a lógica unipolar do mundo liderada pelos Estados Unidos e agora para a OTAN. Então, você tem fissuras aí dentro, mas você força a Rússia a se aproximar ainda mais da China. Ou seja, que tipo de vitória é essa? Né? É uma derrota econômica da Rússia ou você, na verdade, diminui o papel de transações em dólar no mundo? Né? E você aproxima a Rússia do ponto de vista, né, dessas transações mais baseadas no sistema chinês. Uma própria, digamos assim, um discurso triunfalista do Ocidente de que, portanto, a gente vai sangrar a Rússia. Nos últimos 2 dias saíram aí matérias do professor aí do fim da história, do Fukuyama, né, que é um cientista político evidentemente qualificado, mas que tende nesses momentos chaves, especialmente quando a Rússia está na jogada, ou seja, no fim da União Soviética e agora de novo, a uma narrativa super triunfalista. É a vitória da democracia liberal e o mundo se reconstruindo, né, de maneira ainda mais unipolar. Será? Né? Primeiro, eu não sei se isso seria bom, porque vai continuar mantendo as insuficiências estruturais do sistema de hoje, que nos trouxe até aqui.
Segundo, se os Estados Unidos e a OTAN têm estado muito alinhados nisso, inclusive as sanções, né, muitos países da Europa estão muito alinhados nisso, depende do tempo. Se a guerra se estender, de fato, vão continuar mantendo essas sanções? É uma pergunta. Né? As sanções vão dar algum resultado ou não? Todo mundo que estuda sanções, que não é o meu caso, diz que sanções levam tempo, que são muito mais complicadas, que não atingem a elite de fato. Né? Uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte, toda a lógica, infelizmente, mas além disso, a narrativa apresentada pelo governo Biden nesse processo todo, parte da premissa de que o Putin vai cair. Né? A melhor resolução possível dessa é quando o Putin venha a cair, porque não é possível que vão manter esse maluco no poder, esse tirano no poder, os próprios oligarcas vão perceber isso. Eu tenho profundas dúvidas disso. Eu acho que o sistema político da Rússia hoje em dia é um sistema que depende muito mais do Putin do que o Putin depende dos oligarcas. É o Putin que empoderou esses oligarcas, criou um sistema que depende muito mais dele. É óbvio que ele pode morrer, ele pode ser assassinado, claro, mas assim, achar que isso vai ser resolvido de uma maneira política, as pessoas vão sentar na mesa e decidirem isso de uma maneira, não dá mais para você, isso é wishful thinking, como sempre tende a acontecer, né, nessas lógicas intervencionistas norte-americanas, tragicamente. Porque dificulta, de fato, uma resolução que poderia ser mais positiva, né, a curto, médio e longo prazo. Então, os Estados Unidos, de fato, vai conseguir manter esse alinhamento com a Europa a médio prazo, longo prazo, né, estaremos todos mortos, como diria o Keynes, mas a médio prazo, né, até o verão, isso vai se estender até maio, agosto, julho, setembro, no próximo inverno, quer dizer, isso é tudo muito complicado. Né? Como é que vai se dar isso? E, de novo, eu acho que, mesmo que consigamos o cessar-fogo, os problemas estruturais de reordenar, né, a geopolítica na Europa e ainda mais a geopolítica mundial continuam muito presentes. A gente percebe que o mundo está se tornando mais asiático em alguns aspectos, mas como é que vai se dar isso? De uma maneira de blocos, de uma maneira confrontacionista, de um bloco sino-russo, ou de outra maneira, um pouco mais multipolar, mas menos conflituosa. Né? O mundo está passando por um processo aí, de crise econômica nos próximos anos, independente do que aconteça na Ucrânia ou não, ou seja, de inflação, de talvez estagflação, né? Aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez nos últimos 40 anos, está se falando talvez dessa possibilidade. Né? A pandemia diminuiu, mas ainda está aí. Quer dizer, tem problemas estruturais muito sérios para serem atendidos. E um mundo que talvez se isole em blocos, com uma lógica confrontacional, é tudo que a gente não precisava nesse momento. Né? E como é que a gente vai conseguir passar por essa negociação? A gente, hoje em dia, eu acho que os ecos da Guerra Fria, que nunca vai se repetir de maneira igual, né? Mas essa lógica talvez confrontacionista, belicista, de se organizar em blocos, hoje é mais real do que há 2, 3 meses atrás, né? 1 ano, 2 anos. Ou seja, é um processo de desglobalização do mundo. De novo, a globalização neoliberal ela tinha profundas insuficiências. Graves problemas estruturais, né? Mas você partir para uma situação onde você mantém, né, problemas econômicos, desigualdade da globalização neoliberal, mas adiciona aí um confrontacionismo, uma divisão em blocos, né, de opostos, beligerantes no mundo, não é de fato o que o mundo como um todo, né? De novo, a população da Ucrânia, mas especialmente os países aí em desenvolvimento, ou países menos, né, importantes poderio militar e econômico, vão pagar como sempre, né, vão sofrer mais as consequências disso. Quer dizer, como reordenar esse mundo num país central dos Estados Unidos, em clara, relativa e absoluta, né, declínio, né, e muito deles auto-infligido, né, ou seja, crises profundas internas que não são resolvidas e que, inclusive, se perde, né, dentro dessa visão triunfalista da defesa da democracia. A Europa também tendo que se reorganizar, né, o projeto da União Europeia enfrentando profundos desafios nos últimos anos, a lógica, né, da OTAN não vai resolver isso, não adianta achar que a OTAN representa, né, a sociedade europeia como um todo. A ascensão da China, que vinha, né, ocorrendo, evidentemente está ocorrendo, mas agora assumindo também um discurso muito mais confrontacionista em relação ao Ocidente, né, com várias contradições. Em alguns momentos, o Xi Jinping defende mais o ordenamento mundial que o Trump defendia, ou seja, toda essa turbulência que a gente vivencia hoje. E como organizar isso? O que deveríamos ter, primeira coisa, o cessar-fogo, né, e, além disso, uma conversa onde o ordenamento mundial, as organizações mundiais, né, que ainda estão aí colocadas, conseguissem estar mais atuantes. Tivemos o voto na Assembleia Geral, mas, além disso, muito pouco tem sido conseguido ser feito, né,
pelas organizações políticas mundiais, portanto, não a OTAN, mas a ONU, né? Isso também nos lembra outros momentos históricos onde a falência do sistema formal, né, dos organismos internacionais, foi seguida, né, de ainda mais confrontos muito sérios, especialmente na Europa. Portanto, é isso que a gente não quer. Eu queria terminar agradecendo a oportunidade e chamar isso, né, que é o meu papelzinho aqui no meu pequeno, né, espaço nessa conversa, nesse universo, que é chamar a negociação, né, a diplomacia e a voz da razão aí para a gente poder entender e esperamos resolver melhor essa situação. Muito obrigado. Tamo junto. Querido Rafael, você é muito querido mesmo, né? Meu amigo. Conheci Obrigado. você no INEU e assim te considero muito. Bom, a conversa está muito boa, realmente você sempre traz a contribuição aqui para a gente, faz isso com muito boa vontade, isso não tem preço, né? Mas realmente o nosso tempo aqui de vídeo também é meio limitado, né? E eu agradeço em nome aqui de toda a equipe do Diálogos, a sua presença, a sua contribuição muito valiosa, e é claro, eu agradeço a você, ouvinte, né, nosso público aí que acompanha os nossos programas, os nossos alunos, e se vocês gostaram, então, desse vídeo, aí é claro que tem que deixar lá em Minas a gente fala tinindo, sabe, para a gente, compartilhe, continue com a gente aqui, nós vamos estar ligados, trazendo mais insights, mais contribuições aqui dos nossos colegas, e o nosso próximo programa vai ao ar no dia 31 de março. Então, até lá e um abraço para todos.